Breno Monsef, Vascão entrou em campo ontem, manda aí. Vamos lá, ontem mais uma vez um time modificado com novidades, né? Jogando no Elci Rezende contra o Boa Vista em Saquarema, 1-1. Hugo Moura e Matheus Carvalho foram titulares e o ataque teve Bruno Lopes, Maxime Domingues, Jean Davi e Serginho. O GB com desconforto muscular não foi relacionado, então o ataque do Vasco foi esse. O Vasco saiu atrás do placar, mas no segundo tempo, o Wallace, 19 anos de idade, o Wallace faz 20 agora em março, zagueiro da base do Volta Redonda e do Bangu, no primeiro jogo dele pelo Vasco profissional, fez o gol de empate, dando números finais em 1-1. E a gente ouve o técnico Ramon Lima analisando esse resultado de ontem. Sobre o jogo, acho que a gente teve dois tempos distintos novamente. É um pouco difícil ter consistência assim, no nosso contexto, porque a gente trocou de peças e de time. Os 3 jogos a gente não conseguiu repetir a escalação, mas foi importante um segundo tempo bem melhor. Acho que até merecemos a vitória ali pelo segundo tempo, empatamos e tivemos algumas oportunidades para virar. Não mudamos a dinâmica do primeiro e do segundo tempo em termos de estratégia. A gente queria fazer as mesmas coisas, mas no primeiro tempo não deu muito certo pelas dinâmicas de movimentação. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu empurrar o Boa Vista para trás e ter volume e sofrer pouco também em contra-ataque. Não lembro de nenhuma defesa do Fusato assim no segundo tempo, então acho que a gente conseguiu ter protagonismo. Fica um gosto bem amargo assim de 3 empates em 3 jogos que poderiam sim, pelo que foi proposto, ter acontecido 3 vitórias. A gente fica chateado de não deixar 9 pontos, mas enfim, vida que segue. Vamos buscar evolução. Então tá aí o interino, né? Ramon Lima, lembrando que o Vasco vem aí pela frente com a integração com os principais. Placar ontem final foi de 1-1. O Vasco empata a terceira seguida, 3 jogos e 3 empates. É o 9º colocado, tá acima de Fluminense, que tem 2, e de Flamengo e Bangu, que tem 1. O Vasco volta a campo na quinta-feira, 9h30, em Manaus, contra o Madureira. Inclusive seguindo na transição gradual, na integração gradual dos jogadores, a gente pode esperar mais jogadores principais já na próxima quinta-feira contra o Madureira em Manaus, mas por hora é isso. Cara, vamos lá, né? Um jogo muito ruim, mais um jogo muito ruim nesse Campeonato Carioca. Eu destacaria nessa partida de ontem as atuações do Luiz Gustavo, né? E aí eu já fico, sabe, procurando aqui alguns jogadores que eu pudesse ter um elogio maior. O Vasco mostrando Hugo Moura também foi bem, né? Mas uma dificuldade no ataque absurda, né, Gabriel? Uma dificuldade de criação, né? Assim, a gente assiste ao jogo e não percebe uma qualidade mínima que possa fazer o Vasco pressionar um adversário frágil como o Boa Vista. Eu entendo que tem a questão do início da temporada, do time que é, como a gente fala, né, o catadão. Mas ainda assim, é o ponto que eu tenho apertado em relação à análise dessas equipes alternativas. Individualmente, não dá para alguns jogadores apresentarem um pouquinho mais. O Jean Davi não poderia, nesse nível de atuação, apresentar um pouquinho mais? Será que o Souza, com toda a experiência e qualidade que demonstrou ao longo da carreira, não conseguiria num jogo como esse apresentar um pouquinho mais, subir o nível? O Domingues, né, que tá numa fase ainda de adaptação ao Brasil e etc. E isso causa um certo incômodo, sim, até porque estamos falando aqui de jogadores que provavelmente estarão no elenco eles sendo utilizados. Eu nem vou bater tanto na tecla do Serginho, por exemplo, porque o Serginho é um jogador que claramente tá ali pra aproveitar a vitrine, daqui a pouco o Vasco negociar. Agora, e o Souza, hein, cara? Quando você olha pro Souza, pro Domingues, pro Jean Davi, você imagina que esses caras vão ser utilizados. E eles não conseguirem apresentar um bom futebol no Carioca, já é, assim, um motivo de preocupação. De repente, o cara não joga nada no Carioca, deslancha na sequência da temporada. Eu não tô dizendo que uma coisa elimina a outra, mas que é preocupante se tem um ponto em que o Campeonato Carioca ainda tem uma validade, você vê pra você testar e entender quem pode ou não te ajudar na temporada. O Souza, por exemplo, na zaga, eu acho que a gente já teve uma resposta que nos encaminhou pra entender se o atleta pode ou não ajudar. Lembrando que a gente só cobra o Souza aqui com tanto empenho por 2 motivos. O primeiro, porque o Souza sempre teve qualidade na carreira. Então, quando o Souza volta, a gente imagina que ele vai subir um pouco o nível da equipe do Vasco, ele não consegue nem perto disso. E outra, vai lembrar de uma entrevista recente do Souza em que ele falou que aqui no Brasil ele sobrava, que aqui ele tinha qualidade, que ele não via muita gente melhor do que ele. Azevedo, se tu enche a boca pra se garantir, pra dizer que tu é o brabo, que tu é bom pra caramba, quando tu começa a entrar em ação, tu tem que resolver o problema. Verdade. Se tu não resolver o problema, a cobrança ela chega. E por isso que a gente fica pegando no pé do Souza. Por isso que o torcedor se chateia a cada atuação ruim do jogador. No passado ele não conseguiu deslanchar,
Agora tem pré-temporada, tem Campeonato Carioca. Vamos ver se o atleta consegue dar uma guinada. Mas, sinceramente, essa atuação, por exemplo, contra o Boa Vista já me tira um pouco da esperança do que a gente pode assistir do Souza em 2025. Olha aqui, o Carlão, faz sentido o Vasco escalar o Serginho? Ele não deve ficar. Não seria melhor testar outro? Souza na zaga pode até ser, mas parece lento e sem tempo de bola. É a teoria do Ferrante. Ele coloca ali no meio das laranjas boas, aquela que já tá passada, pra ela ser vendida junto. Esse raciocínio vale no futebol? Mas a linha de raciocínio, ela tá correta, porque assim, vamos ser sinceros aqui, o Vasco pretende utilizar o Serginho ao longo do ano? Não pretende. Ano passado ele já não foi basicamente utilizado nos momentos mais importantes. Nesse ano não tem por que isso mudar, até porque o Vasco em tese está reforçando o elenco. Então você coloca o Serginho pra jogar no Carioca só pra dar vitrine e manter o cara num bom ritmo de jogo pra de repente ele ser negociado. Eu sou contra esse tipo de utilização porque você retira espaço dos garotos. Esse Carioca é pra garotada jogar. Você vai botar alguém mais velho pra jogar? Por exemplo, vou botar o Souza. Não, eu tenho expectativa que o Souza possa encaixar na equipe. Eu preciso que o Matheus Carvalho ganhe mais rodagem, ou o Gumoro, eu vou utilizar, beleza. E já entra na cota dos jogadores que estão buscando ritmo de jogo. Agora, no caso do Serginho, você só retira o espaço de um moleque mais jovem. Você citou o Luiz Gustavo, certo? Você falou que o Luiz Gustavo é um destaque que você gostou. Imagina se o Vasco estivesse forçando a barra com um zagueiro mais experiente ali, só pra tentar negociar o cara. Eu gostei ontem ele não jogou, convocado pra seleção de base, gostei do Paulo Ricardo também, cara. Então assim, esses moleques, eles recebem a chance porque você tá com os mais experientes ali de stand-by. Se você começa a forçar a barra de um jogador mais experiente, você retira o espaço do moleque. Por mais que a molecada também não esteja jogando tão bem, mas alguns individualmente têm aproveitado o espaço. E nesse ponto eu não consigo entender muito a utilização de Serginho e companhia. Isso serve pro Vasco, né, com o Serginho, pro Flamengo, com o Pablo, enfim, outros jogadores mais rodados que estão sendo utilizados, retiram o espaço dos garotos, mas também não ajudam a elevar tanto o nível técnico da equipe. Em quinta-feira, Vasco e Portuguesa na Arena da Amazônia, a gente tá na expectativa pra saber dos treinos dessa semana como é que vai ser a integração com o Fábio Carilli. Carilli, né? Fábio Carilli, técnico do Vasco. A gente sabe que o Ramon Lima tá comandando aí até nessas 3 semanas, podemos dizer, de temporada até aqui, desde o início da pré-temporada, mas com um time alternativo do Vasco, né? Reserva, B, C. Esse é alternativo mesmo. Sei lá, é bem alternativo, né? Mas alguns jogadores foram entrando aos poucos. A gente teve nomes que foram titulares, ou pelo menos fizeram parte do elenco no ano passado. O caso do Jean Davi, do Maxime Domingues, né? Jogadores que foram entrando aí ao longo do ano. O Jair, o Paulinho, foram já relacionados na semana passada. O Souza, né, que querendo ou não, também chegou a ser titular no Vasco, principalmente ali com o Felipe na reta final. Então, o Vitor Ruiz, né, foi titular nesse time aí no início do ano. Jogadores que foram entrando aos poucos. Sobre, por exemplo, Jair e Paulinho, até o caso do Maxime e do Jean, eu expliquei. O Jair e o Paulinho não jogaram a temporada do ano passado, praticamente, e iniciaram a pré-temporada logo depois do Natal. Então aí puderam jogar logo, né? No caso do Maxime e do Jean, eles vieram de férias no meio do ano. Então puderam ter um respiro e já voltarem às atividades e agora vão se integrar ao grupo. A expectativa é que em quinta-feira a gente tenha a maior parte, né? Ainda não dá pra cravar, a gente tá na segunda-feira. Além de hoje, temos ainda amanhã e quarta. Amanhã que vai ser a representação com inclusive um treino aberto. A imprensa vai poder assistir a atividade de amanhã. Não vai ser treino tático, enfim, mas vai ser aquele treino regenerativo. Talvez o primeiro, a gente pode dizer de verdade, né? Eu acho que é. Porque até aqui foi pré-temporada. No CT o Vasco vai ter esse início aí, então podemos dizer, oficial de temporada do elenco principal. Não sei ainda, hoje folga, não sei ainda quais jogadores podem ser poupados. A gente sabe ainda. Algum outro jogador pode não estar na plenitude física. Coutinho podem jogar? Não, Cara, o Felipe Coutinho, é importante você perguntar. Eu esperei o Coutinho, inclusive, jogar nesse time alternativo. Não aconteceu. Porque o Felipe Coutinho, no final do ano... Hein? Tá nos planos. Tá. Inclusive, sendo titular nos jogos treino. Com o Pablo Verratti. Mas eu digo sobre o Felipe Coutinho porque a expectativa minha é que ele já estivesse jogando. Até porque ele pediu pra antecipar a pré-temporada dele no final do ano. Passou o Natal. Definitivamente ele voltou querendo demais. Então, o Coutinho, ele não quis se reapresentar no início do ano, ele falou, ali voltou inclusive aos treinos com o Jair e com o Paulinho, logo depois do Natal. Não aconteceu, ele ficou com o grupo principal. Nos jogos treino, ele vem sendo titular. E o Alex Teixeira, que você perguntou, até num tom de ironia, que eu sei, com um leve deboche, vem sendo titular nos jogos treino. Então, pelo que a gente tem de informação até aqui,
está nos planos para ser um jogador importante. Vamos ver se enfim vai o Alex Teixeira aí com o Vasco. Uma outra informação, então, só pra gente fechar, né? Fica aí a expectativa a partir de amanhã, vão ser 2 treinos só, né? Amanhã e quarta, pra saber como é que vai ser o time de quinta-feira, ou pelo menos projetar quem vai, com base até nos relacionados, mas com um treino de quarta, né? Amanhã vai ser só esse bate-bola aí, apesar de sair aberto à imprensa, não devemos ver muita coisa não. Sobre o Emerson Rodrigues, falei no destaque, Emerson Rodrigues indo pro Ludogorets, da Bulgária. Inclusive lá ele vai encontrar o Eric Marcos, que tá por lá, e o Juan. Caramba. Lembra do Juan Seco? O Juan com W? Que virou Juan Cruz? Lembra dele? Que galerinha. O Juan com W? Não lembra? Mais ou menos? Ele ficou famoso porque era o Juan com W, Vasco tomou né? um gol do Zé Vitor, que no Vasco era Zé Santos Zé ontem. Santos, porque tinha outro Zé Vitor. Tinha já. outro Zé Vitor. Olha o bonde que vocês estão lembrando, hein? Que Então, teve o jogo esse Zé ontem. Vitor, o Vasco trouxe porque jogou com o Marcílio Dias, lembra? Isso. Aí esse maluco é bom, vamos trazer. Só que já tinha um Zé Vitor da base no elenco. Aí o Zé Vitor virou Zé Santos. Pô, pelo amor de Deus. E aí depois que saiu do Vasco, É o voltou a artilheiro ser... do campeonato. Então, 2 gols, né? 2 gols. Mas Um contra no o Vasco eu Flamengo. não me lembro assim de um Zé Vitor craque. Ele fez um gol contra o Flamengo Menos de um grande Zé Vitor. E fez contra o Vasco. e um contra o Vasco, o artilheiro do campeonato. Então o Emerson Rodrigues, o colombiano, indo lá pro futebol da Bulgária, Boa né? sorte. Vai jogar o Bulgarão. 21 que o- jogos, 2 gols e 1 assistência. Esse time não quer o Jean Davi, o Maxime, o Quer levar junto, né? Serginho. Aproveita o avião já, Quer né? levar uma galera, irmão. O Vasco, inclusive... Aí eu não quero, enfim, fazer juízo de valor e nem ser maldoso, mas o Vasco, eu esperava uma barca nesse início de ano, por conta até de uma questão de enxugar a folha, né? Ninguém deixou o Vasco nesse fim de ano. Então o elenco é o mesmo, com os reforços que estão chegando. Uma grande contratação, Tietê. É o grande nome. Pra uma posição que o Vasco já tem vários jogadores. Mas que E ele vai pega a ser uma camisa e fala assim, dificuldade. joga Você aqui. acha? Acho Com muito. Paulinho, Jair, Coutinho, Paier. Acho. Ah, não. Não, eu Coutinho acho que e Paê não não. deles. Coutinho e Paê não jogam juntos também. Mas Cara, eu tô falando que o podem jogar meio-campo junto. do Vasco tem várias opções. Então, eu não o- tenho essa garantia de que ele vai Mas ser ele titular joga, absoluto, mas Eu não. acho que esse meio de campo do Vasco... Tem deve- gente falando que ele vai tirar o Hugo Moura. Eu acho que ele vai colocar o Hugo Moura no time. O Hugo Moura jogou pra caramba. Vocês ó. não acham? O Hugo Moura tem muito cara de Fábio Carilli. Tem, Aquele Não volante cabeça de área. Eu não E vejo volante, Vasco sem o Hugo Moura, não. Então, o Hugo Moura acho que tá nesse time. Aí, Jair e Paulinho e Coutinho. Acabou o meio campo. Não, então, Aí Jair eles vão ou jogar na vaga do Paulinho. Jair, pô. O Paulinho acha? deve ser... Tietê, muita acha? coisa. Eu acho que vai ser o Hugo Moura. Acho, né? Enfim, achismo. Hugo Moura, Paulinho... Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. É o meio de campo do Vasco. E o Paê? Banco de reservas pra ser um segundo atacante. Você tava de férias? E no jogo, o Vasco teve 2 jogos treino que a gente teve informações. O Paier já vinha treinando como um segundo atacante, um atacante de lado. Reserva do Alex Um Teixeira. atacante móvel, né, gente, que o pessoal costuma falar, o atacante móvel, dando indícios aí de um 4-4-2 do Fábio Carilli. E o Paier entrou nos jogos e fez gols. Sim. Pelo menos. Foram jogos treino, mas ele fez gol. Né, o ponto é esse. Ele tá jogando como atacante. Reserva. Verdade. Pelo menos nesse início de ano, tá, gente? Mas o indício inicial é esse. O Paier como reserva, mas no ataque. Fazendo uma dupla com o Verratti ou sendo reserva do Alex Teixeira. Vamos aguardar como é que vai ser essa semana. Mas são as novidades. Então, se fosse pra dar um palpite do meio de campo do Vasco, seria esse. Eu acho. Com o Fábio Carilli, Hugo Moura, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. Eu acho que o meio de campo seria esse. O ideal pro Vasco hoje. De repente, num jogo contra o Madureira, você pode botar o Jair ali de primeiro volante, deixar o time mais ofensivo, né? Agora, num jogo mais pegado, Hugo Moura. eu não tiraria o Hugo Moura do time, não. E Vitor, sobre mas esse que devemos esperar do ano do Vasco É um bom time, falta banco, né? Bom, você acha um bom Acho time? um bom time pra lutar aí pelo G10. Poxa, Time titular. Cara, o time do você sabe Vasco... que o G10 O time do é o Vasco meio não é da ruim, tabela. não, cara. Mas vai pra Libertadores. O 8º colocado, dizendo Corinthians, vai Mas pra Libertadores. depende de ganhar a Sula, ganhar... Eu acho que o Vasco pode se manter na Série A sem sustos e brigar por uma Copa. Que foi o que aconteceu no passado. Faltou um pouquinho pra Teve chegar um- na final da Copa, né? Mas não foi tão sem sustos assim, Teve não. um O começo- sustinho. ano Teve um o sustinho. começo não foi legal. Teve um sustinho. É o início de campeonato. Eu acho que não. o Vasco tem que acabar com esse jejum de títulos que é o maior da história do clube. Ganhando, seja o Carioca, seja a Sul-Americana, ganhando alguma coisa. e O ficando na Carioca Série A sem vale, sustos. a galera vai ficar... O jejum de títulos é o último título sendo considerado o Carioca, com Alberto Valentim de treinador. O belíssimo Alberto Valentim. belíssimo. Um dos técnicos mais bonitos do futebol brasileiro. Mas agora, eu vou confessar que eu estou rezando para Deuses do futebol? deuses gregos. Deuses gregos? Deuses gregos.